Galera, mais um dia, mais um podcast, mais um dia especial aqui. Conosco um grande amigo convidado, Cristiano Breda. E aí, tudo bom, gente? Maravilha? Prazer é meu. Cris, muito legal você estar aqui hoje. Eu fico muito feliz mesmo. E vamos falar um pouquinho sobre tudo, né? Sobre empreendedorismo, sobre gestão de pessoa, sobre vida. E a gente estava conversando aqui agora sobre essa parte profissional, né? E você falou que desde os 9 anos de idade você começou a trabalhar junto com o seu pai desde 9 anos de idade, né? E profissionalmente, pelo seu pai ter desenvolvido você desde os 9 anos, o que influenciou isso na sua vida profissional até hoje? Legal, foi exatamente isso. Eu tenho uma irmã, né? Minha irmã chama Aline. Quando ela nasceu, no dia que ela foi nascer, meu pai colocou a chave da farmácia. Meu pai é farmacêutico, ele tinha uma farmácia. Colocou a chave e falou, vai lá e abre, e logo mais o pai chega. Isso era às 7 da manhã, ele chegou às 7 da noite. Então eu passei o dia inteiro com 9 anos de idade dentro de uma farmácia. Quantos anos sua irmã tinha? Não, minha irmã estava nascendo, eu tinha 9 anos. Ah, sua irmã estava nascendo e deu 9... Caramba! Foi isso daí. Doidão! Então assim, eu passei 9 anos trabalhando com meu pai, né? Mais ou menos isso daí. Então meu pai foi meu patrão. E ele conseguia separar bem isso daí, né? Um cara que era muito profissional, ele é muito profissional, agora está aposentado. Ele conseguia separar. Então nós tínhamos conversas de gestão, sabe assim? Às vezes sentava para almoçar, conversa de gestão mesmo. Como que foi a farmácia, o que vendeu, funcionário foi, fez pedido, enfim, o que saiu mais, o que saiu menos. E isso daí foi a influência, a primeira influência minha profissional foi o meu pai, né, o Luiz Breda. E depois desses 9 anos chega um momento que você fala, eu quero voar sozinho, né, eu preciso ir para um outro lugar. Chega de pai. Chega de pai, né, porque também ele era meu patrão, né, então tinha não, além de ser pai e patrão, eu já vivi isso, E para quem não sabe, né, o pai patrão, ele manda mais do que o patrão, né, assim, ele vai instigar mais você, vai exigir mais de você. E aí eu migrei, fui trabalhar num banco, né? Banco Bandeirantes, que depois virou Unibanco. E aí no banco eu fiquei 6 anos, foi uma experiência fantástica. Banco é uma escola, né? Um pouco diferente do que é hoje é muito comercial, o banco precisa vender. Naquela época o banco era puramente administrativo, era pessoas, liderança e gestão, de um modo geral, gestão administrativa. Então foi uma escola, aprendi um monte de coisa, né? Enfim, passei por algumas etapas, fui escriturário, aí fui para o caixa, aí virei tesoureiro, aí fui coordenador administrativo, passei por departamentos, o banco tem muito departamento, né? Parte contábil, contratos, atendimento, enfim, a parte financeira. E aí foi uma escola, até eu migrar para a indústria farmacêutica. Então eu fiz, em alguns momentos eu migrei mesmo de área, né? Da farmácia para o banco, do banco para a indústria farmacêutica. A gente fala indústria farmacêutica, mas eu nunca fui um cara da área industrial, eu sempre fui um cara comercial / gestão. Varejo. Varejo. Né? Na verdade, assim, a indústria farmacêutica ela tem várias vertentes, né? Eu sempre trabalhei numa linha chamada Pharma. A linha Pharma é uma linha que você visita médico. O médico é o seu principal cliente. A área de propagandista, é isso? Você começa como propagandista. Eu comecei como propagandista vendedor, por exemplo. Eu tinha lá os médicos para fazer o atendimento, né? A indústria farmacêutica você vende muito conceito, o conceito para o médico. Então assim, é uma venda mais complicada porque ela não é uma venda direta no varejo. Eu imagino que eu tenho que chegar em você que é médico, fazer a propaganda, instigá-lo a entender qual é o meu produto, ficar na mente com o meu produto e não o meu concorrente, receitar, fazer a prescrição médica para o seu paciente, lembrar da minha marca. E aí, assim, desculpa, né, a minha tosse abençoada, é um trabalho de venda de conceito. De conceito. É uma venda conceitual. Assim, o médico ele é um profissional diferenciado, né, pelo tempo de estudo dele, por ele trabalhar com vidas. A indústria farmacêutica ela faz um papel de orientar o médico, de trazer novidades para o médico,
porque não são todos os médicos que conseguem ir nos congressos, enfim. O médico é um profissional liberal. Toda vez que ele para, a semana que ele para, o dia que ele para, ele deixa de ganhar. Então, quando a necessidade de ir para um congresso, de ir para um evento, ele está perdendo lá o dinheiro dele, a entrada dele. Então, a indústria farmacêutica, ela fomenta isso, né? Ela leva esse conceitual, ela leva estudos, ela leva informação, ela leva novas ideias do que o mercado está fazendo com um determinado tipo de produto, de medicamento, e o médico vai, naquele momento que você tem, ele vai aprender, entre aspas, do que nós estamos levando, e depois isso daí vai ser transformado no atendimento do cliente dele, que é o paciente dele. Ô Cris, às vezes me tem essa curiosidade, né? A indústria farmacêutica, ele fomenta um congresso, leva os doutores até lá. Sim. Leva conhecimento. Sim. Mas eles custeiam isso para o médico, ele está perdendo o dia dele, é isso? Sim. E como que é o trabalho para fazer com que esse médico deixe o dia a dia, deixe os afazeres dele, deixe de ganhar para levar ele para um congresso, assim? Qual que é a dificuldade que você vê isso? Como que era a dificuldade do dia a dia de fazer esse trabalho, assim? Na verdade, assim, pode ser a indústria farmacêutica que fomenta o congresso, ou pode ser os conselhos de medicina que fomentam o congresso, beleza? Então lembra lá, eu tenho o conselho CRM, Conselho Regional de Medicina, ou Conselho Federal de Medicina, ou tem as associações, Associação de Cardiologista, Associação de Neurologista, só para dar um exemplo. Então ela vai fomentar isso daí, porque assim, ó, o médico ele precisa estar antenado, acho que como todo profissional, ele precisa estar antenado e falar assim, o que de fato está acontecendo de inovação, de novo, nesse mercado. No mercado Entendi. De medicamento, no mercado de doença, né, da patologia. Então ele precisa abrir mão disso. O que a indústria farmacêutica faz? Ela promove o evento ou patrocina o evento do CRM ou de alguma associação. Entendi. E aí ela convida o médico, né, para poder estar nesse lugar. A associação também faz isso, a CRM também faz isso, para poder estar naquele lugar, tirar lá 1, 2, 3, 4, 5 dias, dependendo do tamanho do evento. Tem evento que é só uma noite, tem evento que pode ser uma semana toda, depende da importância do evento. E lá os palestrantes, quem serão? Serão médicos, cientistas, que vão trazer a novidade, o médico formador de opinião, né? O chamado speaker lá, vai trazer a novidade do que está acontecendo. E a gente tem muitas pessoas que assistem o nosso podcast que às vezes eles falam assim, nossa, essa área farmacêutica é uma área muito que brilha os olhos, principalmente nessa área de propagandista, né? Eu sei porque alguns promotores trabalhavam com a gente e falaram assim, nossa, essa área farmacêutica é muito legal, a gente trabalha. Nós tínhamos uma equipe da GSK e tal, e muita gente queria entrar. E hoje, você que trabalhou como gestão de liderança nessa área, o que um profissional precisa ter para ele conquistar ou para ele conseguir uma vaga nessa área? Não, realmente é uma área diferente. Diferente porque, né? Você falar com um profissional da saúde, com um médico, requer algumas habilidades. Não dá para chegar e aí, mano, como você tá? Imagina você chegando lá e falando isso com o médico. Não dá para você fazer isso daí. Bom, a primeira coisa, a indústria farmacêutica, você precisa ter uma formação universitária. Ela não vai pegar sem uma formação. A formação universitária é um pré-requisito. Agora, aquilo que a gente chama de skill, né, os soft skill, hard skill, você vai ter que ter comunicação, domínio na comunicação, né, postura, enfim, essa questão da gestão ali do tempo, né, da abordagem, você saber técnicas de comunicação, enfim, abertura, persuasão, você vai ter que dominar isso daí. E além disso daí, é uma área de muito estudo técnico. Não, todo mundo já viu uma bula de medicamento, né? Uma bula de remédio. Às vezes tem umas bulas dessa grossura. E se eu falar que a bula é só a ponta do iceberg para o profissional que vai trabalhar com isso? Porque a bula ela é, de uma certa maneira, um resumo daquilo que é necessário colocar ali para que o leigo possa abrir o medicamento e ter a bula ali dentro. Então, existe muita coisa por detrás disso. Você vai ter que saber a bula e mais do que ela está falando. Meu Deus. Então é um campo de estudo, né? Requer muito treinamento, é muita abordagem,
conhecimento de marketing, conhecimento de vendas, conhecimento técnico do produto, conhecimento dos seus concorrentes, olha só. Imagina você saber o seu e saber 5 concorrentes. Qual é o diferencial? Mecanismo de ação. Se é um produto para linha respiratória, então eu tenho que entender qual que é a linha respiratória toda, né? Enfim, a parte digestiva toda. É biologia. Então o camarada ele precisa gostar de estudar para entrar nesse mercado. Você fala, é um mercado de estudo. Por isso que a remuneração é boa. E não é simples assim, né? Vou entrar, vou fazer a propaganda de um remédio e é isso, pronto, acabou. Não. Foi o que você falou, tem uma ponta de um iceberg que existe um caminho gigante por trás, né? Porque assim, os medicamentos que são os chamados populares, eles não precisam, ou a indústria farmacêutica faz uma escolha. Eu não preciso falar com o médico, né? Então, imagine aí vários produtos que estão na televisão, que está no rádio, que está numa revista qualquer, que você já ouviu. Esses medicamentos, o médico não vai te receber para você falar, porque ele é tão popular que é uma escolha aí para mídia popular. Entendi. Agora, quando você fala de uma linha farma, de uma linha de pesquisa, você faz uma escolha de um marketing médico e não um marketing popular, entendeu? Então eu vou falar com o médico e a linguagem do médico é uma linguagem mais sofisticada, vou chamar assim, mais técnica. Não dá para falar de uma maneira mais simples ou simplista de maneira nenhuma. É igual eu brinco com algumas pessoas, assim, se você não vai ser qualquer Zé Mandioca que vai lá tentar passar informação para um doutor, né? Que é totalmente diferente, né? É exatamente isso aí, né? Eu estou falando com alguém que tem um conhecimento, que tem uma formação, talvez a faculdade mais concorrida de medicina no Brasil, então eu preciso ter um discurso apropriado com ele. Que legal. E Cris, nessas grandes empresas que você passou, né? Grandes empresas, e banco, indústria farmacêutica e tal, qual foi o maior desafio que você já teve nessas empresas relacionado a pessoas que mudou ou modelou a sua visão de gestão de pessoas? Bom, legal. Eu comecei na indústria farmacêutica como propagandista, o cara que atendia o médico. E eu era de uma linha bem geral, depois foi uma linha bem específica, que é um estudo um pouco mais aprofundado. Acho que a coisa são várias etapas da minha vida, assim, né? A indústria farmacêutica me trouxe muita coisa legal. Acho que a primeira coisa é entender o outro, sabe assim, quem está do outro lado. Entender sobre a ótica dele, sobre a janelinha dele, né? Eu preciso olhar na janela dele, que é diferente da minha. Então, qual que é a necessidade real dele? Acho que a primeira coisa de gestão de pessoas é entender o outro. A segunda é fazer boas perguntas. Ninguém tem boas respostas se não tiver boas perguntas. É muito bom isso. É muito bom isso. As pessoas sempre estão preocupadas em dar resposta, mas e as perguntas? Por que a resposta não foi boa? Porque a pergunta foi idiota. A pergunta ela é poderosa. Então, eu com o médico eu tive que aprender a fazer uma pergunta para o médico. Não é só aquela técnica assim, pergunta fechada, pergunta aberta, né, que você faz, vou tirar um sim dele. Mas é entender a mente dele para que ele possa, de alguma maneira, também me ensinar. Eu estou pronto para ensinar. Numa outra etapa, eu fui para o treinamento. E aí, acho que foi o meu primeiro contato com gestão de pessoas, assim, RH, né? O treinamento, é desenvolver pessoas. O que eu faço nesse T&D? Então, eu precisava fazer um time entender que o médico era um profissional que tem um pré-requisito, um conhecimento específico, e se ele não fizer perguntas, se ele não souber se relacionar com esse médico, que não é amigo dele, que é uma relação muito profissional, que é uma relação de distanciamento, porque o médico não chega e abraça você, vem aqui, não. É bem formal, né? É bem formal, às vezes nem te cumprimenta, nem pega na mão. E você tem que levar esse conhecimento técnico. Aí numa outra fase foi quando eu virei gerente mesmo, né, o gestor. Aí essa gestão de pessoas que é conduzir o time para um objetivo. E fazer as pessoas entender qual é o objetivo organizacional. Entendi. Porque as pessoas elas acham muita coisa. Ela acha. Em toda empresa as pessoas acham. Se eu sair aqui e perguntar para essa galera, as pessoas vão achar. Mas elas não têm a visão, sabe assim? O que a empresa precisa fazer? O que é o core business lá, né? O mais importante. Então, é fazer a pessoa entender que é importante. Às vezes eu tinha lá 5 produtos
E todos eles eram importantes, mas tinha o mais importante. Entendeu? Tem aquele que faz 80% do meu negócio. E aí, às vezes a pessoa quer vender o outro que faz 1% do seu negócio, e esse que faz 80%, ela está deixando de lado. Entendi. Então acho que isso daí é um grande desafio. Outro desafio também é você contratar, você demitir. Esse é o doído, né? Contratar, demitir. Fazia pouco tempo que eu era gestor da empresa, e aí o RH me mandou uma notificação falando assim, olha, a equipe tal não era a minha equipe, está sem gestor, então você vai lá e a gente precisa demitir uma pessoa. Aí eu liguei para o RH, falei, como assim? Eu sou gestor dessa equipe, como que eu vou demitir alguém que eu nem conheço? Eu nem conhecia, cidade diferente da minha e tal. Aí o RH falou assim, pega seu crachá aí. Aí eu tô com o meu crachá aqui, conversando por telefone. Está escrito o que no crachá? Aí eu falei, está escrito o nome da empresa. Eu falei, então você é gestor da empresa. Ai, caramba! Você não é gestor só dessa equipe sua aí que você está chamando que é sua, né? Aí eu, entendi. Entendi, assim, levei uma dura, né? Mas entendi que primeiro é a visão da empresa. Depois é da minha área. Depois é a minha. A minha é a última. Então, eu já sabia isso na teoria, mas na prática, né? Você não quer ir lá demitir alguém que você nem conhece. Prazer, eu sou o Cristiano, vim aqui te demitir, né? Para você é difícil demitir ou não? O que é mais difícil para você? Contratar ou demitir? Mais difícil? Eu acho que contratar é um tiro no escuro. Você pode fazer todas as técnicas, pode usar todo o mecanismo. Você vai saber só no dia lá, no dia a dia, se a pessoa é boa ou não. E eu acho que no contratar tem um negócio que ele muda tudo. Fui com a tua cara. Acho que isso daí, cara, não tem técnica nenhuma. Quando você vai na cara da pessoa, você pode fazer o que for. Você gostou daquela pessoa. Que você fala assim, gostei dessa pessoa. Gostei. E você quer investir nela. E o velho ditado fala, seu santo bateu. O pessoal fala isso daí hoje em dia. Falar em santo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje, né, a gente se conhece de ministério, de igreja, né? Você é pastor da igreja lá, e o quanto ajudou, o que foi para você com relação à igreja como pastor e gestor de pessoas? Foi o seu trabalho, aquilo que você buscou, o conhecimento que você tinha de gestão de pessoas te ajudou no ministério hoje como pastor de pessoas, ou foi ao contrário? Não. Eu tenho um conceito assim, acho que a gestão de pessoas ela é o principal pilar da administração. Quando eu falo administração, não estou falando de quem fez a administração, estou falando de gestão, de negócio, ou de qualquer coisa da vida. É o principal pilar. Tem alguns pilares. O principal é pessoas. Se eu conheço de pessoas, eu conheço de negócio. Se eu conheço de pessoas, eu conheço de ministério. Porque tudo é feito de gente. Até se eu tivesse um consultório veterinário, esse é feito de gente. Até isso. É terceiro setor, é uma ONG, é feito de gente. Funcionário público, é gente também. Então, assim, se eu conhecer de gente, vai facilitar. No ministério, é óbvio que aquilo que eu passei profissionalmente, trabalhando na farmácia com meu pai, trabalhando no banco, na indústria farmacêutica, ela colaborou diretamente na área ministerial. E a área ministerial também colabora com a gestão, né? Porque teve um momento que eu levei as duas coisas juntas, assim, bem fortemente. A grande questão da área ministerial eu não tenho como mandar embora. Boa! Boa, exatamente. Porque você lida com aquela... A Apple tem algumas indústrias que elas fazem parceria, que eles têm esse requisito. Você não pode mandar funcionário embora. Imagina, é um desafio tremendo, não é? Sim, mas aí vamos para aquela pergunta que eu deixei lá pendente. É mais fácil contratar, mais difícil contratar ou mandar embora? Mandar embora, você tem pré-requisitos para isso. Se te dão lá quais são os pré-requisitos de falha, né, de tentativas que a pessoa não fez ou fez e deu errado, eu não vejo problema de mandar embora, porque eu acho que também há momentos para as pessoas. Tem gente que acabou o momento dela, como acabou para mim algumas vezes o momento naquele lugar.
E eu tenho que ter a sensibilidade de falar assim, acabou. Quando eu levo para o ministerial, eu não mando embora, mas eu preciso de alguma maneira corrigir as pessoas. Essa correção, ela faz parte, seja na empresa, seja no ministério. A grande questão é como eu vou corrigir. Então, o que o ministério me ajudou na empresa? A corrigir com mais carinho. A corrigir com mais amor. Porque às vezes a gente vai corrigir com força, né, dando paulada. Tem que fazer isso. Tal. Tira o porrada de bomba. Só que aí a parte ministerial me fez pensar assim, a correção ela é de Deus, ela é um princípio de Deus. Eu acredito nela, só que ela precisa ser com jeito. Eu preciso fazer você entender por que eu estou te corrigindo. Cara, você está vendo? Aconteceu isso. Por isso que às vezes você conta a historinha, né? Está acontecendo isso. Então, por isso, amigo, isso daqui não dá mais. Chegou no limite. Isso daqui acabou. Ou nós vamos mudar agora, ou nós vamos mudar de outro jeito. Então, acho que essa fala, essa comunicação, ela vira até um pouquinho mais gestão de pessoas mesmo, né? Gestão, não uma teoria, né? Mas a gestão de pessoas, que é fazer o outro entender onde você quer chegar. Que legal. E também você é formado em análise clínicas, né? Sou. É a minha primeira formação. E como que isso influenciou? E ser formado em análise clínica influenciou em algum momento dentro desses trabalhos que você desenvolveu nessas outras empresas? Diretamente, né? Porque a análise clínica ela tem uma formação de entender o cenário tanto das pessoas quanto do que as pessoas estão passando. Então, a partir desse momento, entender esse cenário, isso também foi vamos colocar assim, um pontapé para eu ir para a indústria farmacêutica. Porque eu já tinha, ao entrar na indústria farmacêutica, eu já tinha essa formação. Isso abre portas. Né? Então, assim, eu atirei de um lado e acertei do outro, né? Aquele negócio assim, não foi planejado, mas foi uma oportunidade. Você gosta de estudar? Não, eu acho que estudar é importante, não é questão de gostar. E aí, com isso, eu sempre estava estudando. Meu pai falou que era importante, minha mãe falou que era importante, eu estava estudando. Quando eu migro do banco para a indústria farmacêutica, eu já tenho essa formação e estou fazendo administração. Então, a administração me dá uma visão mais de negócio. E a análise clínica me dá uma visão mais do outro, né? De entender como que o outro funciona. Aí as duas coisas, elas vão se encaixando no decorrer da minha história, né? Parecia ser muito diferente, mas depois estava encaixando. E uma coisa que você estudou muito, né? Na verdade, a gente nem falou o seu currículo, na verdade, né? Então vamos lá. Cristiano Breda trabalhou em grandes empresas, tal. E hoje, como que tá a sua vida profissional hoje? Nesse momento, Cris? Legal, hoje eu divido em 3 frentes, assim, né? Eu estou muito focado no ministério, né? O ministério ele virou assim, o meu ponto de partida, o meu ponto de apoio para tudo, para minha vida, para minha casa, mas ainda por uma questão, 2 questões, acho que tem uma questão de sustento, mas tem uma questão de não querer sair do mercado, né? Isso ainda queima dentro de mim, a oportunidade de estar tanto nas empresas dando treinamento, fazendo consultoria. Então eu tenho lá alguns clientes que eu faço isso. A indústria farmacêutica, a minha formação me ajudou nisso daí. E ainda estou na universidade ministrando aula, né? Porque a universidade sempre foi um caminho paralelo que eu levei junto com as empresas. Eu sempre tinha lá uma ou 2 noites ministrando aula. E nesse momento ainda estou na universidade. Então, assim, há 25 anos, mais ou menos, eu ministro aula na universidade, em curso de graduação e pós-graduação. Nos últimos, 8 anos, eu fui migrando da graduação, ficando mais com a pós, mas hoje eu tenho uma aula de graduação e eu tenho aulas em pós-graduação. E uma grande faculdade aqui na região, assim, com uma visão de empreendedorismo muito grande, né? Sim, hoje eu ministro, por exemplo, na pós-graduação para MBA executivo, para empresa, para pessoas que estão buscando aquela universidade com uma visão de negócio. Basicamente é isso. Então o que eu tento passar, acho que o corpo docente tenta passar, são profissionais, são professores profissionais que estavam no mercado e tentam passar isso daí para o aluno. Eu brinco, né? Eu fui de estagiário a diretor de uma multinacional. Então nesse caminho
também aconteceram várias coisas que foram legais, outras menos legais, mas gerou o quê? Aprendizado. Então, se gerou aprendizado, você pode, de alguma maneira, gerar aprendizado nas pessoas. Essa sua frase foi muito pertinente, de estagiário a diretor, né? Para ser diretor, você precisou ser estagiário. Precisou. E eu falo muito pra galera, e assim, o pessoal às vezes eles não conseguem enxergar, a garotada de hoje às vezes não consegue enxergar essa trajetória, né? Eles querem se tornar diretor sem passar por um estágio, querem pular a etapa, né? Eu vejo que eles não conseguem enxergar essa trajetória como uma jornada, e isso é muito difícil de a gente conseguir passar pra galera. A gente que coloca estagiário no mercado, né, em várias funções e situações, a gente fala assim, se você não entender a jornada... Acho que esse é o grande problema. Hoje é muito imediatista, né? As pessoas querem para ontem. Só que assim, eu não tenho 20 anos, né? Pô, eu tô com 49, então essa jornada ela demorou. Não foi uma coisa que aconteceu no dia, naquele momento. Eu gosto mais, às vezes, de mostrar que eu fui estagiário para eles poderem entender, cara. Se eu tô aqui hoje dando um treinamento, se eu tô aqui hoje fazendo uma consultoria, se eu tô aqui ministrando uma aula na universidade, mas não começou aqui. Começou lá atrás. Né? Então, o começo, a gente não pode desprezar os começos. Né? O começo foi lá, um carimbo lá na minha carteira profissional de uma instituição lá uma central de estágios, né? Então tá lá, isso daí eu não posso desprezar. O começo com meu pai, né, que foi o meu primeiro gestor, também não posso desprezar. Óbvio, depois eu fui ganhando outros gestores com características diferentes que foi aperfeiçoando, cada um com o seu jeito e eu tentando aprender com eles também. Então, você não pode desprezar, não dá para pular etapas e ter bom resultado. Pular etapa e querer ter bom resultado? Não dá. É quase que comprar um bom produto por um preço pequenininho. Não existe. Não tem. Não existe. Não tem, né? Não. Eu quero um telefone da Apple. Você vai pagar o que a Apple fala. Eu quero um telefone da banca lá do Terminal Central, banca 47. Tá bom, você não espere a qualidade da Apple. Simples assim. Você vai ter o que você comprou. Exatamente. Então, na profissão também é assim, na carreira também é assim. Você vai ter que passar por etapas, você vai ter que gerar aprendizado em cada uma das etapas. E falando de etapa, né? A gente mandou um questionáriozinho para você, né? Pra gente ter um caminho. Você mencionou que um momento muito importante na sua vida foi o seu casamento e o nascimento da sua filha, né? Sim. E como que esses eventos pessoais impactaram na sua atuação como gestor de pessoas? Legal, acho que o casamento é um negócio que muda mesmo a sua mentalidade, né? Porque você fala assim, eu deixo, teoricamente assim, geralmente a pessoa está morando com os pais ainda, era o meu caso, eu deixo de morar com os meus pais para assumir uma garota e tentar fazer para ela o que o pai dela fazia ou melhor do que ele fazia. Então você tem a sua casa. Opa, isso daí, cara, você precisa fazer gestão na sua casa. O primeiro mês, o primeiro ano, talvez seja flores ali, mas depois é uma troca, porque gestão de pessoas é o quê? É saber até onde eu posso ir contigo e até onde você pode ir comigo. Tem um limite. Tem um limite. Tem um limite na empresa do cargo, da função, enfim, do seu título, tem um limite. Né? Se é o meu par, até onde eu posso ir, misturar isso daí, a questão pessoal com o profissional, tudo tem limite. No casamento também tem limite. O que eu vou falar para ela? Se eu respeitar o limite, lascou. Se eu não respeitar o limite, eu estou proporcionando que a outra pessoa também não tenha limite comigo. Olha que maluco. É isso daí. Às vezes a gente quer, é uma falácia, né? Você quer que o outro te respeite, mas você não respeita o outro. Aí gestão de pessoas não existe, pô. Porque gestão de pessoas parte de um princípio de respeito também. Eu não gosto daquela pessoa. Respeite ela como profissional. Você não precisa ser amigo dela. Respeite ela como pessoa, um ser humano. Aí às vezes eu vou ter que respeitar porque ela é meu chefe. Eu vou ter que respeitar porque
o outro é estagiário e eu já passei por isso, então pô, ele também está num ciclo de aprendizado. Se ele está errando, eu tenho que apoiar ele a acertar e não massacrar para jogar fora. Porque pessoas não são coisas. Acho que esse é o primeiro ponto. Pessoas não são coisas. Não são coisas. Pô, quebrou essa caneca, quebrou, joguei fora, comprou outra caneca. Custa 20, 30, 50, não sei. Mas pessoas, quanto que vale uma pessoa? Não tem preço. Agora, o nascimento da minha filha, acho que foi um momento da maior responsabilidade. Porque acho que o casamento ele tem um nível de responsabilidade aumentado, mas o nascimento do seu filho tem... Ele parece que potencializa. Potencializa, isso, né? É potencializar mesmo, porque é vezes 10, vezes 100, vezes 1000. E aí você fala, e agora? E vai embora, né? E agora? Tem aqui um pequenininho, uma pequenininha na minha mão, né? Eu tenho uma filha, e aí eu tinha a Júlia ali na minha mão, o que eu faço? Como que eu cuido agora delas? Né? Como que eu sou o provedor delas? Como que eu administro isso daqui? E é um aprendizado todo dia, né? Às vezes você não tem a sensibilidade, porque tem uma receita de bolo para cuidar de filho? Não. E nem que for do mesmo, né? Não, de um para o outro já muda muito. Mudar, porque também a pessoa muda, né? A criança também muda. Eu lembro uma vez, né? Você falando aqui, eu lembrei. Eu lembro uma vez que a Júlia estava chorando. E a Leila falou, pega ela no colo. E eu peguei e comecei a falar mais alto com ela. Mais alto e mais alto. E aí a Leila olhou para mim e falou assim, eu acho que o caminho não é esse. O caminho é falar mais baixo, no ouvido dela. Trazer ela para o seu peito e talvez... E aí quando eu mudei o jeito, né, a menina acalmou, ficou tranquila. Então o jeito, ele é importante. E gestão de pessoas é o que? Jeito, né? Eu estava discutindo com meu irmão isso ontem. Eu falei para ele assim, eu sempre uso essa frase porque eu uso para mim isso, né? Eu uso essa frase muito. Não é o que você fala, é como você fala. Como? Então eu sempre me policio nessa parte. E tudo que você aprendeu com o seu pai, que eu acho que é onde marca muito, né? A gente Sim. Aprender com o pai e com a mãe. Hoje você consegue trazer isso para sua menina com relação a trabalho, visão de negócio, ou você ainda, ou ter ser empreendedora, ou ser mais tradicional, crescer, estudar, trabalhar, arrumar um bom emprego e se aposentar. Que visão que você traz para ela hoje, assim, na questão de profissional? Essa é uma pergunta bem legal, né? Eu acho que assim, a sua história, ela reflete muitas coisas que você vai fazer. Acho que algumas coisas negativas você pode deixar de lado, mas as coisas boas elas podem ser replicadas. Eu acho que meu pai ele foi mais cedo empreendedor do que eu. Acho que ele, apesar de eu ter começado novo com ele, a minha visão era, eu trabalho com o meu pai. Meu pai já era empreendedor, ele já tinha deixado uma grande rede de farmácia para ter a farmácia dele, para começar num bairro pequeno, longe, assim, com uma farmacinha bem pequena e depois ir aumentando o negócio dele. Eu acho que empreendedorismo ela é uma veia central que deveria ser de todas as pessoas. Ao contrário do que as pessoas pensam, ser funcionário também é ser empreendedor. Então assim, eu também preciso empreender aqui nesse negócio. Se eu estou recebendo o meu salário contigo, eu preciso empreender para eu crescer, porque se a empresa cresce, eu também cresço. Se aquilo que eu faço cresce, você vê que eu estou crescendo aqui. Então eu também vou abrindo portas. Mas antes disso tem o intraempreendedorismo, quer dizer, eu sou empreendedor de mim mesmo. Assim, o que eu estudo, o que eu leio, o que eu faço, o que eu escuto, aonde eu vou, com quem eu ando, isso é empreender em mim. Então, o que eu tento passar para minha filha hoje é assim, você precisa ter mente aberta para aquilo que está no mundo. Acho que é a coisa mais difícil de ensinar para alguém, nesse tempo que eu estou na educação, que eu tive em papéis diferentes dentro da indústria farmacêutica, em alguns momentos de gestão, é fazer a pessoa ter visão. Para mim é a coisa mais difícil. Porque os hard skills aí, ele de uma certa maneira é fácil. Assim, eu não sei mexer no Excel, eu vou aprender. Eu não sei mexer no HP, eu vou aprender. Eu não sei mexer no sistema, eu vou aprender. Mas fazer o camarada levantar a cabeça e entender a empresa como um todo, o
um ministério como um todo, a vida como um todo, é muito difícil. Eu costumo dizer que as pessoas elas enxergam de 3 maneiras. É uma questão até do nosso corpo, da cabeça. Que eu enxergo aqui, ali e lá. Geralmente as pessoas enxergam aqui, que é o dela. O mundinho. O mundinho dela. Quando ela enxerga ali, ela já enxerga o outro. Então ela pode falar, pô, o que eu faço vem de alguém e o que eu faço vai para alguém. Isso para mim chama sistema, né? Você começa a entender o sistema, o processo, né? É um processo. E agora quando você levanta a cabeça e enxerga lá, aí você enxerga o sistema. O sistema. Porque assim, se eu pegar a sua empresa, que é a Donai, cara, ela tem várias áreas, ela tem vários tipos de profissionais. O cara não pode pensar que aquilo que ele está fazendo é só para ele. Não, o que ele está fazendo vai respingar em alguém, né? Vai impactar alguém, até outras pessoas e outras empresas. Então, eu preciso levantar minha cabeça e enxergar esse todo. Como é difícil você fazer a pessoa entender que a gestão é além dela. Nossa, isso é verdade. A gestão é além de mim. Isso é a pura verdade, é a pura verdade. Esses dias eu estava conversando com o pessoal do recrutamento e falando assim, pessoal, para vocês, o processo seletivo que você está executando naquele momento é mais um processo seletivo. Só que para o nosso cliente é o processo seletivo. Uau, é isso. E como às vezes a gente está no automático, automático, vai ser mais um processo seletivo. E respinga num sistema todo. É muito doido. E se você pensar, é a vida do camarada. Porque assim, pô, uma aprovação, uma desaprovação é a vida dele. De repente ele era a pessoa certa, mas porque eu não prestei atenção, porque a minha visão não foi aumentada, eu lancei ele fora. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que era assim, ó, parede vazia não vende nada. Se a parede está vazia, é porque não tem nada sendo exposto. E aí ela não vende nada. Então eu preciso ter uma parede com alguma coisa para gerar venda. Na indústria farmacêutica, eu aprendi quando eu era representante, assim, ó, aquilo que eu falo para o médico, o primeiro médico do meu dia, 8 da manhã, é a mesma coisa que eu vou falar para o meu 15º médico às 5 da tarde. É a mesma coisa. Então eu falei 15 vezes a mesma coisa. Só que para aquele médico era a primeira vez. A única vez. Então você tem que fazer o quê? Um exercício na sua mente assim, ó. Às 8 da manhã, a intensidade que eu entrei, ela precisa ser a mesma intensidade que eu entro às 10 da manhã, que eu entro às 2 da tarde, que eu entro às 3 da tarde, que eu entro às 5 da tarde. Porque para aquele profissional é única. E aquela chance acabou, né? Por mais que eu esteja aqui fazendo a mesma coisa, né? Enfim, mas para ele é a única vez. Então, essas duas frases, tanto do meu pai quanto da indústria farmacêutica, foi aquilo que mexeu com a minha cabeça. Eu só tenho uma chance, sempre. Eu só tenho uma chance. Então, nessa chance, eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer. O melhor que eu tenho nas mãos. Isso passa por uma mudança de mentalidade, isso passa pela visão da empresa, a visão organizacional, a visão do todo. Então, eu não posso pensar só em mim. Não, o que eu faço é o mais... O que eu faço eu sou a última bolacha do pacote, não. O que eu faço faz parte de um processo. E o que o outro faz também é importante desse processo. Muito, e trazer essa visão, abrir a visão dessa forma é muito complicado. Eu tento trazer isso daí todo dia para minha equipe, porque querendo ou não querendo, é um exercício diário, não é? Inclusive, a dica que você me deu lá, das 12 leis, nós estamos, hoje foi a 10ª, qual que foi mesmo, editor? 17ª, hoje foi a 17ª lei. Uau. Nós estamos a fim de mais 3, né? Não, 4. Eu sou bom de matemática. 4. E aí, dessas últimas, eu comecei a fazer aquilo que você indicou. Cata alguém e manda trazer o exercício para ver. E a gente vem fazendo isso. Óbvio, com algumas pessoas a gente faz na livre e espontânea pressão. Sim. E das outras a gente tem livre e espontânea vontade. Então, hoje
Hoje, a hora que foi escolher alguém, depois da nossa matinal, da nossa primícia, que a gente chamou de primícia aqui, né? Aí as pessoas estavam assim, ó. Vou baixando a cabeça, não quero, né? Eu tava assim, se escondendo já, mas nossa, tá sendo fantástico, assim. O que a gente precisa passar para as pessoas é assim, ó, junto com melhores salários, vem mais responsabilidade. E aí eu preciso ser voluntário, né? Assim, se eu quero aparecer de alguma maneira, eu preciso levantar a mão, correr um risco, né? Se são 21 leis, né, no livro lá. Então, você vai entendendo quem está disposto e quem está disponível para também falar, eu estou aqui, eu quero correr o risco. Porque eu não estou exigindo a perfeição dele, eu estou exigindo que ele faça. Por isso que às vezes você precisa mandar mesmo em algumas pessoas. Até para você forjar elas, para você entender. Agora, as primeiras foi você que fez? Foi? As primeiras? Ele e o Eduardo. Eu e o Eduardo. O gestor também, Sim. Né? Então é isso, porque assim, ó, eu faço e você vê que eu estou fazendo. Eu faço e você vê, eu faço e você vê. Eu faço e te dou 20%, 80% meu, 20% seu. Eu faço 80%, você faz 20%. Aí eu faço 50%, você faz 50%. De repente você faz 80% e eu faço 20%, até você fazer 100% e eu só olhar. Né? Porque aí eu formei o cara, né? Porque é uma jornada. Então não dá para formar um líder também num dia. Eu preciso formar ele numa jornada. Então, ele vê você fazer, ou outro gestor fazer, aí ele fala assim, opa, eu estou vendo como que eles fazem. Agora eu posso pegar o jeito dele, colocar um pouquinho do meu, né, uma pitadinha do meu e tentar correr esse risco, porque o risco faz parte, né? E falar em público, as pessoas, existem, né, estudos que falam, né, que a segunda maior medo do ser humano é falar em público, né? Bom, eu tenho um estudo que foi feito lá na Inglaterra, lá, que ele fala que na época na pandemia, olha que maluco, o falar em público era número 1. Tinha mais medo de falar em público do que morrer. Uau! Aí tem lá, porque o falar em público é uma avaliação, né? Não é o falar em público, é o que o outro vai pensar que eu estou fazendo, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Muito. A pessoa até treta. Aí eu tenho medo do que o outro pensa, né? Hoje foi uma moça que trabalha com a gente, né, assim, a hora que ela falou assim, hoje é meu dia, tá? Na hora que ela ficou em pé, do lado do flip chart, no meio da galera, você olhava pra mão dela, ela tava assim, calma, respira, vai devagar, incentiva e vai embora. Falando em timidez, você e falando de oratória, né? Você sempre teve essa desenvoltura desde o começo de criança e depois você foi só aprimorando ou não? Você realmente era travadão e depois foi desenrolando? Não, eu fui uma criança tímida demais, né? Bem reservado, bem na minha, poucos amigos, poucas falas, bem tímido, sempre fui tímido. Eu costumo dizer que eu sou tímido, é um exercício. Eu acredito muito no TID, sabe assim, treinamento e desenvolvimento. Tudo na vida passa por isso. Então, acho que o primeiro momento que despertou em mim foi na adolescência, jogando bola. Aí acho que ali eu tinha uma liderança sobre as pessoas. E a minha liderança não é porque eu era o melhor jogador, porque eu não era o melhor jogador, mas é porque acho que eu conseguia falar aquilo que as pessoas não falavam. Eu falava assim, pô, pega aqui, vem aqui, corre ali, ocupa esse lugar no campo. Então, isso daí me fez me despertar. Acho que a outra fase foi na universidade, que aí você precisa de algum jeito fazer esse negócio. Foi com meu pai vendendo, né? A farmácia era basicamente vendas, então eu tinha que vender, e se tem que vender, você tem que abordar alguém, apesar de ela ser a pessoa te procura, né? O cliente vem até a farmácia, mas eu tinha que atender, né? Eu tinha que olhar para ele. Então para mim é um processo, foi um processo, e é um processo até hoje. Você domina, você dá aula, você ministra e tal. Não, mas ele é um processo. Eu sempre tenho que pensar onde que é e quem vai estar. Entendi. Eu preciso pensar nisso, porque para mim o espaço físico, eu olhar para aquele lugar e entender aquele cenário, me gera um pouquinho mais de conforto ou menos conforto. Tá? E entender que é um público também, né? Falar assim, quem que está me escutando aqui hoje? Se eu preciso ter um grau de conhecimento muito alto ou aquilo que mediano que já consegue conversar. Em algum momento da minha carreira, eu comecei a falar mais para gestores. Então, quando você fala só para gestores, o que acontece? Você precisa aumentar a régua.
Você precisa aumentar o nível. O seu nível de conhecimento é o nível de experiência, mas é o nível de maturidade na comunicação. Eu precisava mostrar para eles que eu entendia daquele assunto, que eu sabia aquele assunto. E aí o nível da comunicação ela aumenta. Eu preciso aumentar meu vocabulário, eu preciso aumentar minha argumentação, eu preciso aumentar minha visão de negócio, eu preciso ter uma lente aumentada para poder exemplificar para ele acreditar em mim. Porque no final é isso, né? Você está ali para que a pessoa acredite naquilo que você está fazendo, nesse movimento, você atinge um objetivo lá na frente, você alcança o resultado. E antigamente, né, não tinha tantas ferramentas que tem hoje, que está disponível até de graça para a galera, não é? Exatamente. Meu, hoje eu vejo, tá tão fácil a informação, tão fácil se desenvolver, tão fácil tudo, e parece que as pessoas se tornam mais... Parece que a pessoa tem mais dificuldade do que as pessoas já de 40 anos pra frente, não é? Então, mas assim, ó, eu acho que a galera mais nova, ela perdeu o meio. Ela sabe fazer o fim, mas não sabe fazer o meio. Deixa eu tentar explicar isso daí. O cara sabe fazer uma ferramenta. Você pega qualquer garoto ou garota aí, ele sabe pegar dados e transformar isso daí em algum processinho. Ele sabe fazer. Mas ele não sabe para que serve. Ele não sabe ir além. Acho que a grande questão da informação dos dados é o que você vai usar. Se você vai usar. Entendi. Então, acho que o diferencial que eu aprendi é assim, seja pouca informação, use. O cara pode ter muita, se ele não usar não vale nada. Então tinha gente que sabia mais do que eu, mas ele não sabia usar. Então eu aprendi que o pouco que eu tinha de informação eu precisava usar. Uhum. Então eu acredito demais que fazer pesquisa é importante. Seja a pesquisa que for. É pesquisa de clima, é pesquisa de vendas, é pesquisa de análise, sei lá, comportamental. Mas ela não resolve. Pesquisa gasta dinheiro. O que resolve é um plano de ação depois da pesquisa. O que eu vou fazer com a informação? O que eu faço com a informação? Então eu acho que essa garotada sabe fazer a informação. Eles fazem melhor do que eu que sou 40 a mais. Eles fazem melhor do que eu. Só que eu falo assim, o que você faz com essa informação? Não sei. Aí ele cri. Quer dizer, ele não sabe fazer. Então a grande sacada é o que eu faço com a informação que eu tenho na mão. Se é pouco ou se é muito, quase que não importa agora. Porque assim, o cara pode ter muito, mas não sabe fazer ação. Então Entendi. Quem tem pouco e sabe fazer com pouco, faz mais do que aquele que tem muito, mas não sabe fazer ação. Entendi. Então assim, eu tenho que ter informação? Tenho. Eu tenho que saber fazer análise? Tenho. E agora a terceira etapa, tomada de decisão. Essa garotada quer tomar decisão? Não. Ponto, bingo. Porque não quer tomar decisão. Além de não tomar decisão, eu acho que é o medo de não sei se é isso ou se é a outra, não sei se é muito associado, mas não tomam decisão com medo de responsabilidade, de assumir responsabilidade. Bingo. Enquanto eles não tomarem a decisão, quem tem 40 a mais ainda está no mercado. E quando não tiver? Não, entende? Porque quem tem 40 a mais, ele já correu vários riscos, ele não tem medo de correr risco. Tá, entendi. Então assim, essa molecada tem uma chance de passar a gente gigantesca. Voando, né? Voando. Só que eles estão com um avião supersônico com o motor desligado. Nós estamos com um aviãozinho lá, mas ele motor ligado. Né? Quem é mais rápido, a lebre ou a tartaruga, né? Então, aí eu falo na faculdade isso daí para os alunos, eu falo, gente, enquanto vocês só ficar aí nas redes sociais, nessas porcariadas que não te dá resultado nenhum, eu vou ter mercado pra caramba, porque assim, o que falta pra vocês é ter visão e tomar decisão. Vocês têm medo. Pior que tem um medo. É assim, ó. Não, e é muito sério isso. Vou dar um exemplo. Se a gente está num treinamento aqui na agência, a gente fala assim, pessoal, quem gostaria de ter um cargo de liderança? As pessoas têm medo de levantar a mão para falar que gostaria de ter um cargo de liderança. É. Eu lembro que eu era atendente no banco e quando você começa a trabalhar, eu era funcionário de 6 horas, né? Aí suas 6 horas ela vira 7, vira 8, porque você ainda não dominou. Só que em algum momento, você não precisa mais de 6 horas.
5 horas e meia você faz tudo. Você tem meia hora ali que você fala... Vou dar uma relaxadinha. Dá uma relaxada. Só que o que eu fiz? Qual que era o meu próximo passo? Era ir ser caixa no banco. Então era assim, o próximo passo foi, se eu for caixa eu vou ganhar mais. Se eu for caixa eu vou subir de cargo. Então o que eu fiz? Eu grudei no primeiro caixa que ficava ali pro lado de dentro da agência e falei, como que funciona? Aí era uma menina, ela falou para mim, funciona assim, funciona assim. Eu já tinha familiaridade com os documentos que passavam pelo caixa. Aí ela falou, tudo aqui é código. Eu vou tirar uma cópia aqui e te dou os códigos. Então eu tinha que decorar os códigos, porque código você decora. 231, 271, 101, é código. Um código era para CPFL, outro código era para Sanasa, outro código era para depósito em cheque, outro código era dinheiro. Um dia meu chefe falou assim, cara, eu preciso abrir um outro caixa porque tá lotado, não sei o que tem. Eu falei assim, pode me colocar. Ele falou, mas você não é caixa. Eu falei, mas eu sei fazer tudo. Ele falou, como assim? Aí ele foi lá e falou, tá bom, abriu o caixa, me acompanhou numas 10 autenticações. Aí eu autentiquei. Aí na parte da tarde ele me deixou lá sozinho. Aí, como que ele me deixou sozinho? Eu já tinha estudado tudo aquilo. Então, a primeira oportunidade de promoção, de quem foi? Sua. Minha. Eu já sabia fazer o processo. Então, o que essa garotada não tem? Ela não tem a iniciativa. Por isso que eu falei da visão. Aqui, ali e lá. Entendeu? Isso tá aqui. Porque eu tô aqui. Eu posso tirar daqui e virar ali. Eu falei assim, William, o que você faz? Você trabalha do meu lado. Eu faço isso. Mostra pra mim como que é isso. Aí eu venho aqui pra Joana, o que é? É isso. Eu tô entendendo que sai de você, vem pra mim, agora eu envio pra ela. Eu comecei a entender o processo organizacional. E aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Eu sei fazer o seu e o dela. Entende? Então eu não sei só o meu, eu sei o seu e sei o dela. Aí vem lá o nosso gestor e fala o quê? Quem que sabe fazer os 3 aqui? Você levanta a mão. Eu sei. Então é isso que a garotada precisa aprender, né? Levantar a cabeça, levanta os seus olhos e vê. Então você enxerga o além. E você tem múltiplas formações acadêmicas, né? Quantas formações acadêmicas você tem? Bom, eu fiz 3 graduações, né? Fiz 5 pós. Meu Deus! Algumas é para nós mesmos, sabe assim, você faz para você? Sei. Eu faço para mim e tal. Ou foi a oportunidade naquele momento. Outros você faz intencional, né? Você faz intencional. Eu fiz uma na área de educação, porque eu estava já ministrando na universidade. E aí saber mais de educação era uma vantagem, né? Enfim, era um diferencial. Depois eu fiz na área de psicologia, porque sempre estudei comportamento humano, então isso daí para mim seria uma chancela daquilo que eu venho estudando todos os anos, aquela titulação. Depois eu fiz gestão de projetos, porque definitivamente eu acho que a vida é feita de projetos. Então, se alguém me pergunta assim, o que você acha que eu devo fazer? Faz projeto. Porque eu acho que projeto cabe em tudo. Você vai definir tudo, né? Você define tudo. Projeto você vai definir. Eu posso fazer um projeto financeiro, um projeto educacional, um projeto de RH, um projeto de marketing, um projeto de vendas, um projeto, sei lá, de qualquer coisa. Tudo vira projeto. E é óbvio, entender de gente, né? Entender de gente assim, se eu sei gente, se eu sei projeto, não vou ficar parado, né? Então foi isso. Aí fui fazer o mestrado e tal, para poder agregar mais valor, pensando na universidade, pensando naquilo que eu estava fazendo lá dentro. Isso abriria portas para mim, isso me daria mais autoridade lá. Então foi um aglomerado de coisas, né? Algumas coisas são intencionais, eu quero crescer, outras eu quero para mim, eu quero não ficar o meu tempo vago no sentido assim, o que eu posso agregar para dentro de mim, para o meu eu, né? Entrando nesse contexto que você falou, também tem essa, né? Você fez algumas coisas que é para você, algumas coisas que é para profissional. Tem gente que pensa que a quantidade é melhor que a qualidade, ou eu faço muito e depois eu vou fazer o que com essa informação? Aprendi, guardei, fiquei ali no meu mundinho, aprendi, fiquei, não usei para nada. Então, se o cara fazer uma faculdade, não sei se é essa forma de ver. O cara fez uma faculdade, ok, uma graduação, e ele sabe aproveitar muito bem daquilo que ele fez, às vezes, ou na sua visão, às vezes não precisa de muito aquém do que aquilo ali, não é? Não, eu parto de um princípio que acho que é da natureza, sabe assim? Você recebeu, você dá.
Então assim, você aprendeu, ensina os outros. Não tenha medo de passar para frente. E a gente aprende mais ensinando do que óbvio, não é? Já tem dois pesquisadores lá do século passado, né? William Glasser e Edgar Dale, né? Eles falam sobre a pirâmide do aprendizado, ou o cone do aprendizado. Os dois vão culminar para a mesma ideia, assim. Um é contemporâneo do outro. Quando que se aprende mais? Ensinando. Então, por que o professor ele está à frente? Por que o treinador está à frente? Por que o gestor lá ele está à frente, o diretor? Porque ele ensina. Então é só por causa disso, né? Até é bacana para o leitor fazer uma pesquisa aí sobre essa cone do aprendizado, opiniões do aprendizado. Ele vai ver, ler é importante? Mas eu retenho 10% do que eu leio. Então assim, é importante, é o ponto de partida. Mas eu preciso ler bastante para guardar bastante. Então assim, eu leio e eu assisto. Eu leio e eu escuto, aí depois eu assisto. Aí depois eu faço, aí depois eu ensino alguém a fazer. Aí muda. A categoria de aprendizado ele muda. Então quando eu ensino, eu aprendo mais. Porque para ensinar eu preciso saber. E às vezes as pessoas elas não entendem que quando a gente ensina, a gente precisa aprender muito mais do que uma mera leitura diária, né? Sim, porque para ensinar eu preciso fazer correção no outro. Entende? Não é só o ensino, é corrigir. Então fala assim, por que deu errado? Eu tô te ensinando, mas por que deu errado? Porque precisa corrigir isso aqui, então vira aqui um pouquinho, faz assim. Então eu tenho que ter passado por aquela experiência. Quando eu passo pela experiência, o que acontece? Fica mais fácil de eu te corrigir, de eu te dar uma orientação, de eu te dar uma dica. Então, a teoria mata o ser humano. Só a teoria. Só a teoria. E o brasileiro, ele é muito teórico. Ele é pouco prático. Né? Ele fala, é uma falácia, ele fala, faz. Sabe fazer? Outro dia eu tava com o Johnny, eu tava numa reunião com o Johnny falou assim, foi muito engraçado. Ele falou assim, quem der a ideia, tava assim, um dando ideia daqui, outro, reunião de coisa, de ministério lá. E um dando opinião daqui, outro dando opinião de lá, outro dando opinião daqui. Ele falou assim, olha, vamos lá, parou, quem der opinião agora executa. Meu amigo! Parou! Aquelas pessoas que deram 3, 4, 5 ideias, não deu mais ideia nenhuma. Sim, sim. É muito doido, né? Porque as pessoas são teóricas. Sabe o que acontece? Hoje todo mundo tem conhecimento, só que conhecimento é raso. Porque é 2 minutos, 30 segundos do Instagram. Aí, esse tipo de conhecimento... Outro dia tinha um rapaz, um jovenzinho, amigo da minha filha, ele fez lá uma caixinha de perguntas no Instagram. Aí ele tá dando dica lá, e eu, que legal, você dando dica. Aí você faz perguntas. Eu falei, cara, indica um livro sobre isso que você está falando. Até porque o assunto que ele tá falando era finanças e tal. Eu falei, se um jovenzinho tá sabendo de finanças, cara, ele deve ter lido alguma coisa, ele tem uma base científica. Aí ele me chamou no particular, Cris, me deu um livro sobre isso. Aí eu falei, então amigo, tipo assim, falta o alicerce aqui, que é a base científica, né? Alguém estudou, eu não preciso inventar a roda, alguém já fez a roda. Aí eu falei assim, você está dando dica, cara, baseado no quê? No acho? No acho não funciona. O achômetro não rola muito. É muito doido. E falando em leitura, para você quantos livros você lê por ano? Eu tenho uma meta, tem sido assim, nos últimos 2, 3 anos, mais difícil de atingir. Eu sempre penso assim, quantas semanas tem no ano? 52. 52. O ano tem 52 semanas. Então, se eu conseguir ler um livro por semana... 52 livros. Seria o ideal. Para mim é o mundo ideal. E olha que essa aqui é a primeira vez que eu estou falando em público sobre isso. Porque eu acho que algumas metas elas são bem pessoais, né? Agora, por outro lado, eu penso que 1 é maior do que 0, sabe? Eu sempre vou pensar assim, 1 é maior do que 0. Então, eu não consigo ler 52, tá bom. Eu gosto de ler, leio desde 15 anos de idade, acho que foi quando me deu o start. Isso para mim é importante, já escrevi livro, isso daí é legal. Se a pessoa nunca leu na vida, lê uma página, lê um capítulo, sabe assim? Até você lê um livro. Aí você lê um livro é pouco, é muito? Depende, você lia quanto? 0? É muito. É muito. Então aí você vai para o segundo. Então não se importe com a quantidade, né? Eu penso assim,
eu preciso quebrar a minha barreira, não a barreira dos outros. Eu preciso ser melhor do que eu fui o ano passado. E ser melhor também não é ler mais livro, mas é ler com mais qualidade, é ler com mais retenção, é ler um livro melhor do que eu li, sabe assim? Não ficar dormindo em cima do livro e falar que eu li. Então a ideia é ler, né? Assim, se eu conseguir ler, já tá lindo. Né? E a cultura do brasileiro nada propício em fomentar essa leitura, né? Não, estatisticamente o brasileiro lê menos de um livro por ano, per capita. Meu Deus. Eu falo por mim, eu leio muito menos do que deveria e muito menos do que eu gostaria. Então, aí quando você faz uma análise das populações, dos povos, enfim, dos países, né, mais evoluídos, você vai entender pela leitura, né? Você vai entender que o Japão, os japoneses são os que mais leem. Né? Depois vem os Estados Unidos, então, assim, depois vem franceses e alemães na Europa. Aí você fala assim, opa, tem sentido porque eles são a maior potência, as maiores potências são eles. Não é por acaso. Não é por acaso, porque assim, você vai cruzando as informações e você vai entendendo que a leitura faz a população evoluir, que o povo evolui, abre a mente, muda a mente. Hoje de manhã, na nossa primícia, a gente tava assim, a gente falou, meu irmão, ontem eu tava conversando com meu irmão falou uma frase muito legal, ele falou assim, de vez em quando eu fico lá no buraco negro do YouTube, sabe, tipo, caçando com nada e vendo o que aparece pela frente. E é exatamente isso. Às vezes a gente para 3 horas, 2 horas, 1 hora pra ficar ali fazendo qualquer coisa no celular e não para esse tempo pra ler. Sabe por quê? A internet ela tem 2 vertentes. A entrada é shopping center, ela é bonita, mas daqui a pouco você tá no lixão. Porque às vezes as pessoas entram com um objetivo. Você entendeu? Eu entro com o objetivo. Eu vou pesquisar quais são as 5 maiores skills aqui para eu poder aprender. Cara, eu entro com esse objetivo, só que daqui a pouco eu tô vendo nada. Eu já mudei minha pesquisa. A morte da formiga de não sei da onde. Então assim, a entrada é um shopping, depois é um lixão. Só que geralmente eu gasto mais tempo no lixão do que no shopping. Uau, é isso. É isso. Então não tem erro é errado o www, né, a internet, a rede social, não é errado. O que é errado? Eu viver no lixão dela. Nossa, agora foi legal. Pá, toma! Quer mais água? Não, tá tudo bem. Assim, técnica Pomodoro, né? Pomodoro. Técnica Pomodoro, coloca o temporizador. Coloca no celular. 5 minutos? Vou ficar meia hora. Beleza, mas fique meia hora cronometrada e tenta ficar no shopping, não no lixão, né? E hoje você tem, de tudo isso, dessa trajetória fantástica, hoje você tem o seu negócio, sua empresa. Sim. E me fala um pouquinho do seu negócio, sua empresa hoje. Legal. Eu tenho, chama Múltiplos Treinamentos. A ideia é fazer treinamento, fazer consultoria. Então eu atendo basicamente empresas que querem alavancar o seu resultado partindo de gestão de pessoas, processo, vendas, né? E depende do que ela quer. Posso atuar no marketing, porque fui gestor de marketing. O marketing hoje está muito mais digital, né? Então aí você busca parceiros para poder fazer essa parte digital. Então ela é basicamente isso. E uma linha forte é o treinamento, é o desenvolvimento de pessoas. Então eu vou trabalhar ali desde comunicação, postura, depende do contrato que eu tenho, depende do nível de pessoas que eu tenho. Então eu tenho um contrato com uma empresa que são só gestores. Então são gestores, aí eu faço uma trilha de treinamento por aquele período, é 1 ano, são 2 anos, enfim, que a gente vai desenvolver e aumentar lá, a capacitação dele, né? E fazer avaliações, por que eu não estou evoluindo, né? Então hoje eu faço basicamente isso daí. Eu tenho lá algumas empresas da área da saúde, enfim, porque vivi muito tempo nessa área da saúde, mas alguns profissionais liberais também, tenho médicos, tenho advogado que eu faço serviço para eles. Porque o profissional liberal, ele perdeu aquele negócio assim, ele esqueceu que o negócio dele é ele, né? Entendeu? Se ele errar, ele errou no negócio dele. Então o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, às vezes o farmacêutico, o advogado, ele perdeu isso daí, né?
Ele fala assim, cara, não estou conseguindo paciente. Não, paciente não existe mais, cara, esquece. Tudo é cliente. Ninguém não tem é paciente. Mais paciente Não, ninguém espera. Cara, você foi num médico, não foi bem atendido, na porta do lado tem outro médico. Você sai daqui e entra ali. Você tem que ter essa consciência. E a escolha, né? E tem muitas escolhas. Eu fui em quantas vezes, minha esposa foi e falou assim, eu não gostei desse médico, não, eu vou marcar outro. E quem é o negócio dele? Ele. Ele. Então ele precisa o quê? Aumentar a visão dele de negócio. Ele precisa falar, ele precisa ter um bom atendimento, ele precisa ter uma comunicação assertiva. Você vê que são pilares básicos? Pra gente que entende de gestão, são pilares básicos. Mas pra essa galera não é pilar básico, porque ele não foi ensinado para isso. Ele foi ensinado a atender, achar a doença. Achar a doença. Só que achar a doença, tem maneira de achar a doença. Entendeu? Eu preciso ser, às vezes, ser gentil. Então, assim, o mínimo. Dar atenção, olhar para a pessoa, né? Uma escutativa, né? Eu tô aqui para você. Eu não tô aqui para você ir para a internet junto pro celular tocando. Eu tô só para você. E às vezes eu vou lá ensinar o cara a fazer isso. E aí ele tá lá, sei lá, X atendimento no dia, ele começa a ter X mais 1, X mais 2, X mais 10. Aí ele fala, o que mudou? Mudou o seu jeito. Entendeu? Mudou a empresa. Você é empresa, né? Você é empresa. Você é empresa. Porque o profissional, ele não vê isso, né? Assim, eles... tem um livro que chama, não sei se você já ouviu falar, chama O Mito do Empreendedor. Esse livro, ele fala exatamente isso. O empreendedor do Brasil, o brasileiro, ele tem a característica dele eu sou um bom cozinheiro, vou abrir meu restaurante. Eu sou um bom médico, eu vou abrir minha clínica. Eu sou um bom mecânico, eu vou abrir minha oficina. Mas será que eu sou um bom gestor? Alguém me ensinou a ser um gestor? Alguém me ensinou a ser um empresário? Eita, então eu sei consertar um carro, mas eu não sei ser um bom gestor. A gente precisa virar essa chavinha para aprender a ser um bom gestor, né? Empresas também As empresas também Porque eu tenho um bom vendedor, eu acho que ele vai ser um bom gerente de vendas. E aí eu promovo o cara. Nossa. E aí eu dei um tiro no pé, porque ele é um bom vendedor, não quer dizer que ele vai ser um bom gestor. Eu já fiz isso umas par de vezes. Então, a gente também queima as pessoas, né? As pessoas às vezes querem ser queimadas e às vezes nós promovemos isso. Agora sim, tem muitos, aqueles que chamam de empreendedores, até de empresários, que eles não são. Entendeu? Eles são funcionários deles mesmos e estão passando mais fome do que se ele fosse funcionário de outro. Ser empreendedor no Brasil é complicado. Por quê? Porque tem que ter conhecimento de gestão. E ele está a fim de estudar gestão? Ele está a fim de andar com alguém que conhece de gestão? Porque assim, eu poderia falar assim, eu vou andar com você. Assim, e andar com o William, pode ser que eu tenha que pagar para andar com o William. Mas é um investimento, porque eu vou beber tudo que o William já passou, né? E vou errar menos. A hora que eu tiver a minha empresa, eu vou errar menos. Eu posso até ficar mais fácil, né? Comprar uma franquia sua, que aí você vai me dar orientações, né? Você vai me colocar no trilho. Só que isso custa. E as pessoas querem ir para o caminho mais curto, não pelo melhor. O caminho curto não é o melhor sempre. Não, eu vejo uma coisa, Cris, uma coisa assim, é muito surreal pra gente que gosta. Eu me ponho no lugar de conhecimento, porque eu gosto muito de estudar, de conhecer, de buscar. A gente tem um ministério lá da igreja, lá do CRI. É um ministério que é para empresários. Então, a gente fomenta o que lá? A gente fomenta relacionamento, a gente fomenta conhecimento, a gente fomenta todas essas situações. Quando existe uma dor em comum dos pequenos empresários, a gente falou assim, vamos montar uma imersão para empresários, onde a gente traz profissionais da área que tem sucesso e levam informação para você. Quanto que isso vai te custar? Só o café que você tomar. Nada, né? Nada. E aí, de 10 pessoas que você fala, 2 vão. E, pasme, os 7 que não foram estão pior que essas 2 que não vão. E não vão. Sim. Mas é Pareto, né? É 80-20 lá, né? Então 80% faz 20% do negócio e 20% faz 80% do negócio. As pessoas, porque assim,
quando você pensa lá, enfim, nas competências, né? Pensar no chá lá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Cara, conhecimento você ensina, habilidade também. Quanto mais eu faço, mais atitude não tem jeito. É pessoa intransferível. Não, cara, eu não posso querer por você. Eu não faço. Toda vez que eu leio, eu que ganho, você não ganha nada. Toda vez que eu vou na imersão, eu que ganho, você não ganha nada. Toda vez que eu vou na rede de network, eu que ganho, você não ganha nada. Porque só vai quem participa. Então, a atitude, ela é da pessoa. Então, como você ensinar a pessoa a ter atitude? Só você dar um pá. E olhe lá ainda. Vai lá, cara. Né? Às vezes você até paga o café pro cara ir e o cara não vai. Né? O cara coloca lá que R$50 é o problema, né? E aí ele acaba não indo. Aí você fala, não, eu pago o café para você, só para você estar comigo, para você estar nesse lugar, você estar com essas pessoas. O cara acaba não indo. Então eu tenho aprendido assim, cara, não dê para quem não quer. O cara não quer. Ele não quer. Uau, é óbvio, faz uma tentativa, faz 2, faz 3, talvez você faça 4, talvez você faça 5, mas talvez você tenha que parar, já tentou demais. Se a pessoa não quer, amigo, ela não quer. Ela sente a dor, mas não quer resolver o problema. Às vezes é difícil entender, né? Porque assim, meu amigo, você tá reclamando, você tá enrolado, você tá lascado, você tá precisando, a gente tá te oferecendo e a pessoa... A gente, quando fala nesse caso, mas existe a oferta e você não vai buscar. E aí um dia eu escutei uma frase que às vezes eu gosto de repetir, não sei se é legal ou não, mas eu falo assim, pô, cada um tem o que merece. É triste, mas é verdade. Não é? Então, é complicado, é complicado. É porque as pessoas olham pro outro e falam assim, pô, o cara tá crescendo, olha, o cara tá prosperando, mas ele não sabe a dor que você tá sentindo. É o ditado lá, né? Vê os tombos que eu levo, mas não vê a briga que eu tomo. Toma os tombos que eu levo, né? Então assim, ele não tá vendo o que você sofre também. Você também aperta aqui, você também aperta ali, você também abre mão de algumas coisas. Às vezes você abre mão do seu tempo, né? Você chega cedo, sai à noite, o cara não vê isso daí. E ele não quer pagar o preço para isso, ele quer que caia do céu, e do céu não vai cair, amigo. Não vai cair. Cris, vamos lá, só para finalizar. Legal. Galera que tá estudando, eu falando isso, ficou estudando na minha cabeça. Da galera que tá assistindo a gente, de estagiário a diretor de empresa, que dica que você tem para essas pessoas? Estude, sempre. Seja o formal, que é a escola, a universidade, seja o informal, que pode ser no YouTube, pode ser enfim... Seja o informal, pode ser a pessoa aqui do seu lado, né? A pessoa do seu lado sabe alguma coisa, pergunte para ela, pergunte. Estude, não tenha medo de errar, isso é um paralisador, paralisa as pessoas, já me paralisou bastante no passado. Não tenha medo de errar, não tenha medo que vão falar, deixa falar. Vão falar sempre da gente, fazendo ou não fazendo. Conheça pessoas, se coloque no lugar delas, é mais do que a empatia, sabe assim, é entender mesmo o outro, entender o momento, para que você possa entender o seu momento. E faça aquilo que você sabe fazer bem. E quero ser empreendedor. Que dica que você dá para essas pessoas? O que você tem resolve o problema de alguém? Uau! Se não resolve... Boa! O que eu tenho precisa resolver o problema de alguém. Boa! Pastor, obrigado, Cris, por ter vindo. Você sabe que é um cara que eu te admiro demais. É recíproco. Tem um carinho muito grande pela sua vida. Louva a Deus por ter conhecido você, por você entrar na nossa vida pessoal, da empresa, entrar na minha vida, assim. Louva a Deus pela sua vida. Muito obrigado por estar aqui, assim, eu fico muito feliz mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço, obrigado pela Donai, por você, sua família, sua casa. E tamo aí para ajudar as pessoas a pensar diferente ou pensar melhor, sei lá. Valeu. Gratidão. Obrigado, valeu galera.